Esferas da Vida. Apoio Cultural. Porta Joia Lingerie. Sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Pena Showroom. Portas e fechaduras. Luz, câmera e ação. Cine Teatro Matão. Com cultura, a vida tem mais sentido. Tijuca Restaurante Bar. A esquina mais carioca de Araraquara. Sejam muito bem-vindos ao Esferas da Vida. O programa de hoje é sobre as parábolas de Jesus. Ensinamentos profundos, aprendizados que necessitamos até hoje. Fique conosco. A alma que é vibração, vida e essência das esferas. Começa agora, transmitido pela TV Cultura Paulista e pelo Facebook da TV Cultura Paulista, Esferas da Vida no ar. E foi por meio das parábolas que Jesus buscava trazer os conceitos de caridade e moral, ensinamentos que permanecem até a atualidade. E é por isso que conversaremos hoje sobre esse assunto com o organizador do livro Parábolas de Jesus à Luz da Doutrina Espírita, Rafael Papa. Seja muitíssimo bem-vindo, Rafael. Obrigado. É uma alegria tê-lo aqui. Veio direto de Juiz de Fora. Conta pra gente. A gente está aproveitando que a gente está fazendo o roteiro aqui na região. Ontem estivemos passar por Brotas, por Americana, por algumas cidades aqui da região, Matão, terra de Caibá Chútil. Aí conciliou de estar aqui próximo. Deu certo de vir. Deu certo de estar aqui. Eu que sempre admiro o programa de vocês, busco acompanhar quando tenho tempo, né? Os conteúdos que eu percebo são extremamente valiosos. Sempre quando alguém está em casa, eu fico imaginando outra pessoa assistindo que não eu, né? Então eu fico muito feliz de estar aqui e agradeço a oportunidade. Nós que agradecemos. O Rafael Papa é administrador, veio de Juiz de Fora, expositor espírita, e a gente vai falar um pouquinho para vocês, deixa eu mostrar, sobre este livro aqui, Jesus, né, Parábolas de Jesus à Luz da Doutrina Espírita. É um livro organizado por você, Rafael, de vários autores. Conta pra gente um pouquinho sobre esse livro, que foi lançado recentemente, né? Está sendo lançado. Tem um mês que ele foi lançado. Esse livro ele surgiu da ideia do programa que nós temos na Rede Amigo Espírita, que fala sobre as parábolas de Jesus, né? E em algum momento, alguma hora do programa, nós sentimos a necessidade de escrever sobre isso. Porque sentíamos não só a necessidade de terem vídeos, mas também terem algo escrito, outras coisas. E vejo muitos livros sobre transição planetária, livros sobre reforma íntima, livros de diversas ordens, mas doutrina espírita e parábola não tinha visto, né? No entanto, que um dos últimos mais bem vendidos, conhecidos, sim, é o livro do Caibá Chútil, né? Que esse livro é baseado também naquilo que o Caibá fez, e surgiu essa ideia de compilar. Eu não me considero escritor, uma pessoa que escreva maravilhosamente bem, né? Então, junto com o Zé Aparecido, a gente decidiu chamar alguns amigos para escrever o livro. Então, cada parábola aqui contada, escrita, é de um autor. De um autor diferente. Então, nós temos Haroldo Dutra Dias, Raul Teixeira, Simão Pedro, Andrei Moreira. Já vi também que tem o Arthur Valadares. Arthur, você está aqui, fiquei Grande super Arthur. feliz. Com o nosso querido amigo Arthur também aqui participando desse Ana livro. Guimarães. Ótimo. Ana Jaci Guimarães, Vinícius Lara. Vinícius Lara, que eu conheci ele no Espíritas Raul Teixeira. em Ação. E muitos anônimos, né, que escreveram de forma maravilhosa. O professor José Passini, de Juiz de Fora, também tem uma história incrível no Espiritismo, né? E a gente tentou compilar da melhor. Foi um desafio, porque são pessoas que pensam diferente, né? São características diferentes. E as editoras não estavam assimilando isso quando a gente trouxe a ideia. Muitos falaram que o livro seria
desconectado completamente um do outro, sabe? Porque são 25 autores, né? São 25 parábolas ou 32 Não, parábolas? são 20 parábolas. 20 parábolas. E 5 pessoas falando dos contextos das parábolas. Porque antes... Mas são interpretações, né? O que a gente precisa é interpretar as parábolas, né? E trazer para a nossa realidade, para o nosso contexto. Exato. E o início do livro a gente fala do contexto, por que parábola. E por que parábola? A importância do evangelho, né? Por que vocês têm esse canal da Rede Amigo Espírita que vocês trabalham especificamente com as parábolas? Em primeiro lugar, parábola, hoje se a gente for ver o evangelho de Lucas, parábolas de Jesus lá representa 20% do evangelho dele. O evangelho de Lucas é o mais rico em termos de cores, em termos de espetáculo, né? Lucas dá um show no seu evangelho. No entanto, que você percebe a maneira como ele escreve, parece que ele está pintando um quadro de arte, né? E muitos historiadores americanos falam isso. Mateus é objetivo, direto, né? Marcos também, só que Lucas não, ele floreia, ele conta histórias. Ele é um artista. Ele é um artista do evangelho. E João fala mais da figura de Jesus. No entanto que João tem apenas uma parábola, que é a parábola do bom pastor. Então João não está tão preocupado com parábolas, e sim com quem foi Jesus e a importância de Jesus. Por isso que a gente fica mais focado em Lucas, porque as parábolas foram ditas, a maior parte delas, em momentos onde Jesus estava de frente para os fariseus e um público que ainda não o entendia e não queria entendê-lo. Não tinha olhos de ver e ouvidos de ouvir. Então, a partir no final do segundo ano, indo para o terceiro, quando ele faz a última viagem para Jerusalém, está lá no capítulo 9 de Lucas, ele começa a contar mais parábolas. Porque antes, não, na casa de Simão Pedro, ele contava histórias, ele era objetivo, ele trazia os ensinamentos de forma clara. Mas quando ele começou a enfrentar um público que o via como um adversário, ele precisava contar histórias para as pessoas entenderem. De maneira alegórica. Alegórica, né? E não se sentissem ofendidas, né? Porque tudo que o Jesus contou, ele já sabia. No entanto que na parábola do bom samaritano, pergunta para Jesus: Jesus, o que eu devo fazer para ter a vida eterna? E ele pergunta: o que diz a lei? Ele já sabe. É como a gente já sabe também. A gente já né? sabe. Jesus só estava relembrando. E as parábolas, elas são muito interessantes, porque o termo parábola, ele é utilizado 3 vezes no Antigo Testamento. Só que Provérbios tem um monte no Antigo Testamento. Tem uma parábola 3. E tem uma parábola que é muito interessante, que é do Isaías, que ele fala dos trabalhadores da vinha também, do capítulo 5. Jesus vai retomar a parábola dos trabalhadores da vinha antes de entrar em Jerusalém de novo. Ou seja, as parábolas sempre foram ditas, sempre foram uma forma de conversar, de dialogar, de ensinar, né? De mostrar uma verdade que a gente ainda não tem acesso e que muito menos ainda praticamos. Eu tenho um amigo que diz o seguinte, ele é lá de Juiz de Fora, professor Alexander Oliveira, né, um grande pesquisador, que ele diz que as parábolas, elas são muito importantes, porque você imagina a gente aqui, pega um avião, cai no meio de uma tribo indígena, e lá a gente tem que explicar para ele WhatsApp, internet, Excel, computador. Olha que bacana essa analogia. Como que a gente vai explicar com o nosso contexto? A gente tem que usar a linguagem deles. Então a gente tem que falar do cocá, a gente tem que falar da pesca, a gente tem que se direcionar, se apropriar da cultura local, do contexto para que cultural eles e possam social. entender. Sim. É a mesma coisa que Jesus falar aqui
de tudo que ele entende. Seria como se fosse um professor de doutorado falando para uma turma do primário. Nós não estamos preparados para assimilar muito ainda, né, da vida espiritual. De forma alguma. É como se fosse um bebê de 2 anos num rodízio, né? Comendo carne, né? Então, assim, não tem condições de nós digerirmos tudo de uma vez. Por isso que o Livro dos Espíritos diz que as verdades, elas são esparsas. Então, elas vão sendo ditas de forma devagar, contextualizada no seu tempo, né? Eu não consigo entender a paciência que eles têm, né? Complicado. Que a gente quer que todo mundo aprenda tudo de uma vez, né? É porque nós somos imediatistas. Ser imediatista imediatistas. talvez seja realmente um problema e não a solução, né? Não é, o espírito evoluído tem calma, né? Deve ser isso, não sei. Sim, nós somos muito imediatistas. Muito. Só que a espiritualidade, ela sabe quem nós somos, sabe o momento certo de trazer uma verdade. Se Kardec tivesse, quer dizer, ele veio com o Jan Hus para tentar libertar as ideias religiosas da época, e acabou morto, né? Então, ele precisou vir antes para ser um dos precursores da liberdade de pensamento. Sim. Se o espiritismo vem naquele ano, qual era a chance dele sobreviver? Qual era a chance de Kardec ter um mínimo de paz para que ele pudesse escrever o livro? Sabemos que ele não teve paz nenhuma, mas ele teve pelo menos campo, momentos de tranquilidade que Claro. ele pudesse escrever, ouvir os médios, né? Eu acho que à medida que nós vamos evoluindo de forma que nós temos liberdade de pensamento, os espíritos se aproximam e entregam mais coisas para a gente, as revelações. Com certeza. Isso a gente pode até pensar na parábola do semeador, não é Exato. isso? Porque a gente conversando, não é, Rafael? A gente pensou o que a gente pode passar no programa. Porque o Esferas da Vida é um programa de conteúdo. É um programa que a gente quer discutir aqui, aprofundar, né, e entender o conteúdo da doutrina espírita, como que a doutrina espírita enxerga. Assim como o seu livro, Parábolas de Jesus, à luz da doutrina espírita. E quando a gente fala da palavra do semeador, que foi uma que a gente separou para conversar aqui e aprofundar, o que você, com essa experiência, pode maximizar da parábola do semeador, né? Tem um autor americano que chama-se John MacArthur, que ele diz que essa parábola deveria se chamar Diferentes Tipos de Solos. Foi a primeira parábola? Achei muito bonito. A do semeador, ou não? Não. Não tem? Que ele conta? Eu escutei isso em alguma palestra. A primeira parábola, talvez a mais famosa. É uma das mais famosas. Uma das primeiras parábolas foi a do grão de mostarda. Foi aquelas que Mateus escreve lá no início do Evangelho. Entendi. Do tesouro escondido, né? Mas ali, eu não sei se conta o semeador ali. Entendi. Mas o semeador, ele é fundamental porque são diferentes tipos de solos, né? São 4 momentos que Jesus conversa e esses solos são o quê? Os nossos corações. E o Kardec diz isso no Evangelho segundo o Espiritismo, que os nossos corações são os solos da parábola. Então, esse livro diz também, tem uma parte que o Haroldo, ele escreve sobre essa parte, que a parábola do semeador mede o nosso nível de espiritualidade. Do primeiro ponto, ficou à beira do caminho, ou seja, espiritualidade 0. Nem caiu no solo, né? Ficou à beira do caminho. Então ele vai vendo a profundidade que a gente tem em relação à nossa espiritualidade. No segundo momento, já cai no solo, mas as pedras não permitem que gere raízes. É gradativo. No terceiro momento, já cai no solo, cria raízes, mas os espinhos as sufocam, que é o momento que a gente está vivendo hoje.
E os espinhos, a gente poderia fazer uma analogia com dificuldades, problemas. Imperfeições do ser humano. Imperfeições gerais do ser humano. Gerais. Tudo que for imperfeição do ser humano, que não permita que a plenitude divina aconteça na sua maior expressão. Tem uma carta de Paulo que diz que em Jesus habitou a plenitude divina. Ou seja, o nosso fruto, ele não nasce completamente como nós gostaríamos, porque esses espinhos sufocam, né, esses solos. Só que eu não acredito que cada pessoa é um tipo de solo. Eu acho que em cada esfera da vida, né, nós temos os momentos. Por exemplo, no relacionamento afetivo, pode ser que eu esteja no momento da semente à beira do caminho. Pode ser que com relação à minha fé, Entendi. eu esteja em outro momento. Pode ser que com relação à parte financeira, eu esteja em... São várias esferas, né? É difícil você catalogar alguém e dizer, estou aqui. São muitas habilidades e vários estágios dessas habilidades. Vários. Não tem como você comportar um ser humano integral de milhares de encarnações em um único solo, né? Mas nós podemos dizer que em determinadas etapas da vida você está aqui, né? E o que eu acho interessante dessa parábola é que, na realidade, Jesus, né, ele saiu a semear, né, as palavras de Deus, enfim, e ele semeia para todos os seus filhos, ele não escolhe. Por mais que alguém possa estar no estágio, né, da seca, que não brotou, é para todo mundo a palavra. Todo. Não é? Isso que é bonito, né? Não tem escolha. E o mais interessante é que Jesus é o semeador maior, né? Sim. O administrador do planeta, o gestor espiritual de tudo isso. Só que todos nós somos semeadores, num nível menor, Sim, inferior. com uma faixa de atuação mais limitada, com livre-arbítrio mais limitado, mas todos nós somos semeadores uns dos outros. Então, eu semeio alguma coisa na sua vida e você semeia alguma coisa na minha vida, né? E o que acontece é isso. Jesus trouxe o Evangelho para semear entre os povos e depois agora nós vamos semeando uns aos outros. Com certeza. Não é à toa que o Emmanuel disse que Deus aparece pelas pessoas, pelas circunstâncias. Ou seja, que semente é essa? Essa semente de Deus que o próprio Jesus diz que a semente é a palavra de Deus, somos nós semeando uns aos outros, em vários momentos. Com certeza. Sempre tem alguém ali te indicando um livro, acontece de conhecer uma pessoa, Deus, né, a espiritualidade movimenta para sempre nos ajudar. Nunca estamos desamparados, não é verdade? Nunca, de forma nenhuma. E essa parábola, ela é incrível, porque ela mostra pra gente também que ninguém muda ninguém, né? Que cada um tem sua hora de dar fruto, que cada um tem um solo, que nós devemos respeitar o solo do outro. Sem julgamentos. Sem julgamentos. E quanto mais você julga, mais você gera separação. Com certeza. Né? Rafael, a gente tem um momento Chico Xavier aqui no nosso programa. Ó. E hoje o momento Chico Xavier é muito especial. Vejam, depois a gente conversa. Vamos dar uma olhadinha. Em toda Paris, as pessoas estão enlouquecidas com essas mesas. Desespero nesse mundo sombrio. Só isso poderia explicar a crença em almas de outros mundos. Vamos acabar com essa farsa. Eles chegaram. Tem muitos deles aqui. Quem te escreve é um amigo de vidas passadas. Eu não sei se eu quero fazer parte disso. O fenômeno é realmente impressionante, Leon. Eu não sei se estão vivos ou mortos as pessoas que eu vejo ou que falam comigo. O que eu
preciso é de um método, critérios científicos, racionais. Fiz a mesma pergunta para diferentes médicos. Se a resposta fosse a mesma, deveríamos assumir que vem da mesma origem. Estamos diante de uma nova e definitiva revolução. O Livro dos Espíritos. Um brinde. Em nome da ciência, não vire as costas para a nossa academia. Por que não citou meu nome em lugar algum? De hoje em diante, vou responder as cartas também. Afinal, somos estrelas gêmeas. Talvez tudo isso seja fruto da minha vaidade. Esse não é o homem com quem me casei. A fé inabalável é aquela capaz de enfrentar sem temor a razão. Essa é a mais pura verdade. Kardec, o filme, dia 16, daqui 2 dias, nos cinemas. É um privilégio poder passar esse trailer aqui e mais. Nós, aqui do Esferas da Vida, receberemos terça que vem, dia 21, o Wagner de Assis. Estaremos aqui ao vivo, muito felizes de ter o Wagner de Assis, produtor, diretor do Kardec, o filme, para estar juntinho aqui de vocês, do Esferas. Então não percam, próxima semana, Wagner de Assis aqui com a gente para contar tudo sobre Kardec, o filme. E a gente vai para um pequeno intervalo e a gente já volta com mais Esferas da Vida. De volta ao Esferas da Vida, hoje a gente conversa sobre as parábolas de Jesus à luz da doutrina espírita com Rafael Papa. Mas antes, para você que quer saber sempre um pouquinho mais da doutrina espírita, vamos para a nossa dica de leitura, o jornal O Clarim, que esclarece didaticamente todos os tipos de assuntos espíritas, e também a Revista Internacional de Espiritismo, que é uma das revistas mais respeitadas no meio espírita, pela qualidade, profundidade de seus textos, expandindo sempre o conteúdo religioso para explanações filosófico-científicas. Jornal O Clarim e Revista Internacional de Espiritismo. Entrem no site www.oclarim.com.br. Lá vai ter o telefone, televendas, WhatsApp. Tenho certeza que vocês vão gostar. E a gente volta agora para o nosso bate-papo aqui com o Rafael Papa, que veio direto, Papa das Parábolas. Nem tanto. Que veio direto lá de Juiz de Fora, Minas Gerais, e a gente fica muito feliz de tê-lo aqui com a gente. Obrigado, eu que agradeço. Muito bom. E Rafael, você faz palestra pelo Brasil todo. Sim. Eu queria saber, na sua percepção, no seu olhar, na sua experiência, nessa vivência que você tem com o público, que tipo de demanda, que tipo de necessidade, o que você sente hoje das pessoas, dessa busca pela espiritualidade, as pessoas estão buscando, o que está acontecendo conosco? O que está acontecendo conosco é a parábola do filho pródigo. Né? Ótimo. Eu tenho perguntado nas palestras que eu tenho feito, porque eu tenho crise de ansiedade. Né? Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, porque eu acho que faz parte da minha vida, da minha rotina. Então eu costumo perguntar quem tem crise de ansiedade. Que seria a síndrome do pânico? Ou não necessariamente, é um estágio, né? Não chega a ser a síndrome do pânico, mas é um estágio anterior. Sim. Palpita, o coração bate, você começa a ter calafrios, né? Hoje está bem equilibrado, graças a Deus, mas de vez em quando eu tenho, né? E sofro com isso. E quando eu pergunto se alguém da plateia tem crise de ansiedade, as
pessoas ficam com vergonha. Eu digo que eu tenho. Levanto a mão, aí metade já levanta. Eu falo, opa, e depressão? Depressão nunca cheguei em casos tão sérios de depressão. Já tive tristezas, mas não tão profundas. Aí eu levanto para fingir que eu tenho. Outra metade levanta a mão, né? O que eu percebo é o que o Kardec diz no livro Obras Póstumas. Não são os chãos que vão tremer na era da transição planetária, mas sim os nossos corações. Os nossos corações estão tremendo. Nós que somos expositores, nós não somos santos, somos pessoas imperfeitas, que têm uma carga emocional muito forte e nós também sofremos. Claro, com Percebemos certeza. que os outros também sofrem. Eu fiz uma palestra em Jales, mês passado, o rapaz me abraçou chorando, falou assim, eu pensei que só eu tinha depressão aqui. Falei, você achou isso? Achei. Falei, poxa, mas agora você sabe que você tem um monte de amigo, né? E é engraçado. Porque a gente quer viver um mundo perfeitinho, um mundo cor-de-rosa que não existe. Né? A gente quer mostrar aos outros uma felicidade que a gente ainda não conquistou, sendo que a verdadeira humildade é quando a gente reconhece a fase que a gente está e para onde a gente quer ir. Porque o primeiro passo é realmente se enxergar, né? Se entender, se conhecer. A proposta de Santo Agostinho, enquanto encarnado e depois de desencarnado, né? Porque o Santo Agostinho tinha essa proposta. Quem lê lá o livro Confissões de Agostinho, vê que ele tem essa proposta do autoconhecimento, mas é uma proposta real. O que eu percebo é que nós precisamos ser mais sinceros conosco. E você comentou da parábola do filho pródigo, e eu assisti uma palestra do Haroldo Dutra Dias da parábola, e ele fala bem algo aqui que eu até anotei, que ele fala bem seriamente que o filho que ficou, que é o filho mais velho, porque a gente acredita que o esbanjão, que foi embora, que abandonou o pai, que desrespeitou, é o filho pródigo. E ele fala, o que ficou, ninguém percebeu que ele é o filho pródigo, porque ele ficou, ele era respeitoso, obediente, seguia regras, mas ele não aceitou. E ele pergunta para a plateia, será que você não é o espírita ou qualquer outra religião, o filho mais velho, que acha que está na casa de Deus, porque o filho mais velho achava que estava na casa do pai dele, então ele estava certíssimo. Como se aquela atitude fosse a correta e o resto não interessava. Sim. Que você acha que está na casa de Deus, mas não está. E isso eu achei tão profundo, porque às vezes, né, a gente acredita que vai ao centro, que vai à igreja, que vai ao culto, independente de qual religião nós sigamos, né? E a gente acha que é o suficiente ir lá tomar um passe, mas estar na casa de Deus não é necessariamente ir ao centro espírita, né? É se comungar realmente com os verdadeiros valores divinos, e isso que é mais importante. Isso que falta, que dá esse vazio às vezes, não é? Sim. O Haroldo foi muito feliz, né? Acho que sempre as interpretações do Haroldo são muito felizes, e a gente pode perceber que o outro filho também é pródigo, porque no início da parábola, se você abrir, ele fala, dividiu a herança entre os dois. Ou seja, o outro também aceitou. Claro, O que lhe pegou a herança foi embora para uma terra longínqua, mas o outro também não negou a herança. Ele pegou. Ah, não sabia desse detalhe da herança do outro também. Porque quando você lê a parábola, tá lá. Pegou, pediu a sua parte, ele distribuiu, né, entre os dois. Ah, sim. Então, assim, esse que ficou também recebeu. E existe um simbolismo espiritual de quando a gente pede a nossa herança a Deus, que é esse Senhor, é quando nós queremos as coisas fora do tempo que a gente tem. Isso que é importante, é trazer esses ensinamentos, né? Realmente, às vezes a gente pede o que a gente naquele momento não precisa. Não precisa. Ou não pode, ou não
né? A espiritualidade até faz de tudo para não acontecer, porque vai piorar na nossa escala de evolução espiritual. Sim. Não é isso? Todos nós temos um planejamento reencarnatório, a gente vê isso com mais profundidade nas obras do André Luiz. Só que quando a gente quer muito uma coisa e a gente acaba atropelando as circunstâncias, nós somos filhos pródigos. Porque a palavra pródigo do grego é ázotos. E ázotos quer dizer alguém que dissipa alguma coisa ou alguém que também é desobediente. Então são pessoas que são desobedientes perante a lei de Deus. Aí eu te pergunto, quem é desobediente perante a lei de Deus? Todos nós. Todos nós. Porque a partir do momento que eu não ofereço um perdão, pode ser um perdão raso, um perdão mais superficial, eu estou sendo contra a lei de Deus. A partir do momento que eu não cometo a caridade com o próximo, mais próximo, eu também estou sendo alguém que se rebela contra a lei de Deus. Então são várias formas de se rebelar. Algumas são mais extravagantes, né? Como o alcoolismo, como a compulsão por comida, como as drogas. Então a gente fica muito preso, nossa, esse é o filho pródigo, né? Mas todos nós somos filho pródigo. Sim. E nós não, o que o Haroldo diz aí é muito importante, porque quando alguém que erra volta, nós não aceitamos. A maior parte de nós, dentro de si, fala assim, poxa, ele vai voltar? Ele, depois de errar tanto, ele tem direito de recomeçar? Só que a misericórdia de Deus é muito maior do que é gigantesco. Do que o nosso pensamento, o nosso conhecimento. Eu costumo dizer que nós ainda não temos a mínima ideia do amor de Deus sobre nós. Porque se nós somos imperfeitos, nós ainda temos um véu que não nos permite ver Deus da forma como Ele é, da maneira como Ele é. Jesus conta a parábola do filho pródigo porque os fariseus da época queriam acabar com os pecadores, queriam acabar com as prostitutas, queriam acabar com os publicanos, queriam que eles fossem para os piores lugares do mundo. Por isso ele conta a parábola do filho pródigo, porque ele está dizendo que todos nós temos direito de recomeçar. E através da reencarnação a gente descobre que nós temos mesmo, querendo a gente ou não, inclusive o seu pior inimigo. Todos somos filhos de Deus, do pior. Inclusive a pessoa que mais te feriu, ela tem direito de recomeçar. Porque quando a gente tem uma visão tão egoísta do recomeço, porque a gente acha que só a gente pode recomeçar. Eu tratei mal uma pessoa, a gente fica com uma dor na consciência, pede desculpa e quer ser desculpado, né? Mas e quando o outro machuca a gente? E quando o outro abre uma ferida no coração? Nós também temos que perdoar. É recíproco, é difícil. E também tem a hora do perdão, nem sempre o perdão ele vai acontecer de uma hora para outra. Existe verdadeiro, existe uma... O importante é que existe uma vontade, um desejo, né? E esse filho, esse irmão que ficou, são os religiosos. São claramente os religiosos da época de Jesus que não aceitavam o retorno dos pecadores aos braços de Deus. E o mais interessante que ele também fala, que ele fala assim, a parábola deveria chamar o pai pródigo. Não, ele falou pai pródigo. Por que pai pródigo? Aí eu comecei, né? Porque o pai é muito pródigo de amor, de misericórdia, de perdão, que é Deus, né? Então eu achei tão bonita essa associação, porque o pai é pródigo, mas não da maneira negativa, Sim. né? Ele esbanja amor, ele dissipa amor, dissipa Sim. perdão. E é uma analogia com Deus, na realidade. Sim. O pai aqui está no lugar de Deus. E Deus é o que você acabou de falar, realmente. Deus, a gente não tem noção do tamanho do amor de Deus para com a humanidade. Eu tenho costume de falar em algumas palestras, eu pergunto se as pessoas gostam de Herodes. Eu pergunto a você gosta dele? Herodes matou 2.000 crianças. Sim. Na verdade, os primeiros mártires
do cristianismo foram aquelas 2.000 crianças que morreram antes. Na verdade, elas encobriram Jesus, né? Elas se entregaram. É que a gente acaba não julgando, né? Sabendo de todo esse... Claro que foi uma infelicidade tremenda. Muito grande. Falar, eu gosto do que o Herodes fez. Mas a gente não sabe o que a gente também fez naquela época. Por isso que eu falei, ó, gostar ou não, é questão de gostar ou não dele, né? Só que depois eu vou ler o livro Solar de Apolo, de Zeu da Gama, eu descubro que Herodes, depois de séculos de sofrimento, ele se redime e assume a figura de Vicente de Paulo. Você fala, não, Herodes, Vicente de Paulo, não tem direito. Por quê? Um assassino tem direito a melhorar? É só pensar em Paulo de Tarso, né? Então assim, ou a gente nega Paulo, a gente nega Vicente de Paulo, a gente nega... Que na mesma reencarnação... O Emmanuel, que foi o bisavô dele mesmo, do livro há 2000 anos, né? A gente tem uma mania muito grande de julgar os nossos antepassados, só que nós mesmos podemos ter sido com certeza, aquelas com pessoas certeza. Que nós estamos julgando, porque existe uma teia, né? O que chama de uma teia espiritual na família, né? E a gente precisa permitir que os outros recomecem. Por isso que hoje a gente tem uma maturidade maior antes de julgar qualquer tipo de atitude de qualquer irmão. Claro que não é que a gente aprove, obviamente que existem atrocidades, claro, né? Mas a gente também sabe que boa coisa a gente já não foi, não é verdade? Estudando um pouquinho. O espírito de Dona Laura, no mundo espiritual, só teve acesso aos últimos 300 anos das coisas que ela fez. Falar para ela, não passa daqui não. Você não vai gostar, você não está preparada, você não tem equilíbrio nenhum para ver isso. Quer dizer, gente, 300 anos. Imagina a gente há 300 anos. Com certeza. Como deve ser doloroso ver as coisas que fizemos, porque, de fato, somos seres que estamos saindo da parte primitiva, espiritual, para a angelitude vai demorar. E esse caminho é comum que a gente cometa erros. É comum. Com certeza. Por isso que a gente não pode julgar, né? Não cada pode. Um no seu estágio. Você não sabe quem é aquela pessoa, quem está por trás dela. Com certeza. A gente tem que ir para um pequeno intervalo super breve. A gente já volta com mais esferas da vida. Fique aí, não sai daí não. De volta ao Esferas da Vida, hoje a gente conversa com Rafael Papa sobre as parábolas de Jesus à luz da doutrina espírita, mas antes eu gostaria que você imaginasse o mundo todo se unindo para ajudar a acabar com a fome. É um movimento que se formou, que está se formando com este sonho. Chama-se Fraternidade Sem Fronteiras. A Fraternidade Sem Fronteiras não tem vínculos religiosos, políticos ou de nacionalidade. Ela convida a todos se unirem como um só povo, um só coração e juntos ajudarmos a vencer a fome. A Fraternidade já acolhe mais de 15 mil pessoas, serve mais de 428 mil refeições, perfura poços artesianos, leva esperança e muito afeto para quem antes tinha fome e não sonhava. Um dos apoiadores desse trabalho transformador é o humanista Divaldo Franco. Ele apoia e convida a todos nós vivermos a fraternidade sem fronteiras. Vamos escutá-lo. Amigas e amigos, corações afetuosos, que vos tendes dedicado ao bem, nunca deserteis dessa tarefa. Como diria Paulo, ninguém jamais me afastará do amor do Cristo. Que possamos transformar a fraternidade sem fronteiras em nossa bandeira de ação, seja fora da nossa fronteira nacional, seja das fronteiras do sentimento, seja das criaturas que choram
mas também daquelas que silenciosas padecem dores ultrarizes. Aqui estão a fraternidade, o amor e a ternura para enxugar todas as lágrimas. Deus abençoe este grupo de mulheres e de homens que compreenderam o sentido da vida e elegeram os exemplos de Martin Luther King Jr., de Mohandas Karamchand Gandhi, de Teresa de Calcutá, de Chico Xavier, de Mandela e de quantos outros. Os heróis anônimos, as mães que padecem violências incríveis e permanecem afetuosas, os pais esquecidos, os filhos abandonados. Nós somos a humanidade, nós somos a fraternidade sem fronteiras. Muita paz. E você, quer ajudar também a vencer a fome no mundo? Seja um padrinho da Fraternidade Sem Fronteiras. Por um pequeno valor mensal, você ajuda a acolher mais crianças e a fortalecer essa corrente de amor. Acesse o site, que é fraternidadesemfronteiras.org.br. Milhares de pessoas já estão nesta corrente. A fome do mundo é de amor. E a gente volta aqui com o nosso bate-papo com o Rafael Papa, que hoje veio de Juiz de Fora, aqui no Esferas da Vida. Sim, firme. Firme e forte. A gente conversa aqui sobre as parábolas de Jesus. Meio cansado, mas... Tá cansado, Rafael? Um pouco, né? É o horário, né? Já são 9 horas de viagem. E a gente fala aqui do livro dele, que ele lançou, das parábolas. E, Rafael, a gente vem conversando. Eu queria saber sua opinião sobre a postura do espírita ou da pessoa que já sabe que é imortal, que é um espírito imortal. Como que a gente deveria se comportar? Porque a gente tem, né, as pessoas, né, os espíritas, tem todo esse conhecimento da imortalidade da alma, da evolução, desse momento de transição, momento Sim. nosso de transição. Nós estamos em transição, Sim. em reforma íntima. E por que é tão difícil não se ver matéria, né? Sair da matéria e se enxergar como um espírito imortal? É porque nós ainda estamos... Na verdade, na minha concepção, percebo que nós ainda pensamos muito mais como homens do que como espíritos. Sim. Porque a nossa parte cognitiva já leu o livro dos espíritos, já leu o livro dos médios, já leu o céu e o inferno, já participa de reuniões mediúnicas, mas sentir-se como espíritos é totalmente diferente. E a gente pode observar isso no livro do Frederico Figner. Voltei, um espírita altamente participativo, atuante, trabalhou aquele parque gráfico todo da FEB, chega no mundo espiritual com uma luzinha desse tamanho, porque ainda era muito preocupado em ser homem, preocupado com os problemas da vida, das aflições, né? Porque uma coisa que a gente falava do Haroldo, ele comentou outro dia, e eu acho que a gente está começando o espiritismo sempre se baseia muito no que o Haroldo fala. Sim. Porque nós queremos o mérito do Bezerra de Menezes, nós queremos o mérito do Chico Xavier, de chegar lá no mundo espiritual ser abraçado por Jesus. Queremos o mérito do Divaldo, mas nós não queremos o choro deles, passar pelo choro deles. Porque para vencer e se espiritualizar é um processo doloroso. Dói. Dói bastante. A gente tem que sair da percepção humana, né? Esquecer os preconceitos, esquecer as cores, esquecer religiões, né? A gente não pode ver uma pessoa de outra religião como um adversário. Jamais. Nós não podemos ver outra pessoa de outra cor como um adversário. Jamais. Isso é espiritualizar. Isso é você se enriquecer, né? O que temos percebido são as pessoas ainda muito focadas nelas, na postura delas, na vida delas, sendo que estamos de posse. Aí vem mais uma parábola extremamente importante, que é da figueira seca.
Vamos comentar dela, então. Posse da terceira revelação. A primeira revelação veio com Moisés, né? Quantos profetas falaram da vida do Messias? Zacarias diz que o Messias entraria no jumentinho dentro de Jerusalém. O que Jesus faz? Chama o jumentinho, sobe dele e entra. Ó, vou devolver, viu? Ainda fala assim. Porque ele está cumprindo a profecia. Os profetas já vão nos avisando. Isso são investimentos espirituais. Sim. Há anos. Que estão sendo feitos na nossa geração há milhares de anos. E quando Jesus vê a figueira seca, ele não está dizendo da figueira que secou, ele não está preocupado com a vegetação da figueira. Ele está dizendo de uma geração que recebeu todos os investimentos espirituais e não gerou fruto. E Rafael, você não tem que se preocupar com a evolução. Porque o mais importante é o resultado, é o fruto. Do outro, mas a gente tem que se preocupar em dialogar sobre a nossa posição de espíritas, né? Sobre o nosso comportamento de espíritas. Como seremos vistos daqui a 500 anos? Quando todos do mundo souberem que a terceira revelação foi o Espiritismo e tudo começou aqui. Como seremos vistos há 1000 anos? Seremos igual o povo hebreu que virou as costas para Jesus? Ou seremos o povo que se redimiu? Ou seremos o povo que aproveitou desse banquete espiritual para cumprir a sua função e a sua missão na Terra? Porque no livro Roteiro está escrito que a função da Alemanha é a indústria, a função dos Estados Unidos é também a parte da indústria tecnológica, a educação nos japoneses. Mas no Brasil, o objetivo espiritual é a redenção do homem, das suas falhas, das suas imperfeições. Fala que o Brasil é a pátria do Evangelho? Isso, Exatamente. E do Evangelho, que fique claro, não do Espiritismo, não né? Do Espiritismo. O Evangelho de Deus. É isso que é importante falar, né? E nós temos uma oportunidade única, uma terceira revelação, os Espíritos comunicando com a gente de novo, né? Falando assim, vai lá, ama, ajuda, seja próximo do seu próximo, né? E eu fico preocupado comigo, a princípio, com o que eu vou fazer com isso? Quando eu abro um livro, Nosso Lar... muita responsabilidade. É um pouco assustador o livro Mensageiros, porque conta lá dos médiuns que faliram. E não foi tanta coisa errada que eles fizeram. Alguns faliram por intransigência, alguns por arrogância, outros por intolerância, outros por intransigência. Então, assim, aí a pergunta que eu sempre faço nas palestras: será que nós somos tão diferentes do André Luiz? Será que nós somos tão diferentes daqueles personagens que estão lá no livro? Com certeza não. Somos. Aquilo ali foi feito para nós, porque nós somos os espíritos mais necessitados de todos os tempos. Os espíritos que passaram das cruzadas, passaram nas guerras, passaram em Roma, juntou tudo e mandou para cá. Somos os repetentes. Somos os repetentes. Rafael Papa, a gente tem 1 minutinho para finalizar o programa. Já? Já. Você viu como passa rápido? Eu falei, não precisa ficar preocupado, porque passa rápido isso essa vida. O papo é bom, né? Espero que você tenha gostado. Muitíssimo obrigada pela sua participação. Que quando você vier aqui pertinho de Araraquara, por favor... Vem correndo. Estamos de braços abertos aqui e a gente continua com o convite para vocês. Próxima semana, Wagner de Assis, produtor e diretor do Kardec, o filme, aqui no Esferas da Vida. Até a semana que vem, um super beijo para vocês e a gente se vê.
Esferas da Vida. Apoio Cultural. Porta Joia Lingerie. Sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Pena Showroom. Portas e fechaduras. Luz, câmera e ação. Cine Teatro Matão. Com cultura, a vida tem mais sentido. Tijuca Restaurante Bar. A esquina mais carioca de Araraquara.